Olá, seja bem-vindo ao canal. Nosso tema de hoje é o Evangelho no Lar. A doutrina espírita adotou os ensinamentos de Jesus como parte moral e religiosa. O Evangelho segundo o Espiritismo traz os ensinamentos morais de Jesus em consonância com os ensinamentos dos Espíritos para nos proporcionar tranquilidade, paz e felicidade. Por isso adotamos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo para realizar o Evangelho no lar. Mas é claro que outros livros, inclusive o Novo Testamento da Bíblia, podem ser utilizados. Orientamos que pelo menos no início, o Evangelho seja utilizado, pois ele é o guia que orienta a nossa caminhada para a evolução, e consequentemente a alegria de viver. O Evangelho no lar é uma prática baseada na vida de Jesus e em suas reuniões com os apóstolos, discípulos e seguidores. Jesus costumava se reunir e pregar as mensagens de Deus a todos que o seguiam. Dessa forma, o Espiritismo adotou essa prática realizando reuniões para falar sobre os ensinamentos de Jesus. É muito simples realizar o Evangelho no lar. Antes de iniciar, determine um dia da semana ou mais, e um horário. Por exemplo, irei realizar o Evangelho às quintas-feiras às 21 horas. Essa é somente uma sugestão. Faça no dia e no horário que for melhor para você. O Evangelho deve ser feito toda semana. Sim, no dia da semana escolhido e no mesmo horário sempre. Como sugestão, coloque um despertador no seu celular. Sinta-se à vontade para realizar quantas vezes quiser. Existem pessoas que o fazem 2 ou 3 vezes na semana, mas sempre obedecendo a regra de respeitar o dia e o horário em cada reunião. A água fluidificada é uma mistura de nossa energia magnetizadora e dos fluidos que os espíritos de luz depositam. A água fluidificada se torna eficaz remédio com propriedades medicamentosas suficientes para reequilibrar funções orgânicas debilitadas. Como faço para fluidificar a água? Após a prece inicial ou antes da prece final, segure o copo em suas mãos e peça aos espíritos de luz para fluidificarem. Falaremos mais adiante. Para realizar o Evangelho, no dia e horário estabelecido por você e sua família, acomodem-se em um local confortável de sua casa. Separem o Evangelho segundo o Espiritismo e coloquem à frente de cada participante um copo com água. Inicie a reunião com uma prece de sua preferência. Peça a fluidificação da água, e abra o Evangelho no lar de forma aleatória ou lendo de maneira ordenada. Sugerimos que leia apenas um tópico, e que ao iniciar o Evangelho você comece a lê-lo desde o início, pois assim, todos terão conhecimento de todo o seu conteúdo. Após a leitura completa, faça o Evangelho, abrindo o livro em uma página aleatória. Faça o que o seu coração mandar. Após a leitura, os participantes devem expor a sua interpretação, sempre no sentido de extrair o melhor para a evolução de todos, numa melhoria de seus atos no dia a dia. Se houver um integrante com maior conhecimento sobre a doutrina, caberá a ele tirar alguma dúvida, mas se não houver ninguém, isso não será um empecilho, pois os ensinamentos de Jesus são muito simples, de fácil compreensão. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários que teremos o prazer de responder assim que possível. Após esse diálogo, os integrantes podem realizar as vibrações e encerrar com uma prece. Caso seja preferível, a água pode ser fluidificada antes da oração final ao invés de no início da reunião. Lembre-se, nas reuniões do Evangelho no lar, as atitudes de seus participantes são muito importantes para que o estudo transcorra em um clima de muita paz e de suaves emanações fluídicas. Por esse motivo, deve-se evitar assuntos, como julgamentos, comentários daninhos ou inferiores ou qualquer outro tipo de diálogo não edificante. Vamos falar um pouco sobre vibrações. As vibrações são emanações de luz e de amor que nós realizamos. O Evangelho no lar é uma ótima ocasião para realizarmos, pois os espíritos de luz podem levá-las para os locais onde houver maior necessidade. Podemos vibrar pela paz mundial, pelo nosso planeta, pela natureza e etc. Não é aconselhável vibrar pelos desencarnados,
pois nossa casa não é um local onde há proteção para realizar a contenção de alguns espíritos. A prece deve ser expressada de uma maneira simples, sempre usando o coração, sem a necessidade de frases ricamente elaboradas. A prece inicial tem a finalidade de preparar o equilíbrio dos participantes para que cada um se desligue os problemas do dia a dia e volte a sua atenção para os ensinamentos de Jesus. Para encerrar a reunião será feita uma prece agradecendo pela oportunidade do encontro e do estudo. Sinta-se à vontade para orar. Algumas orações são muito poderosas, como o Pai Nosso, a prece de Caritas e São Francisco de Assis. Algumas dúvidas surgem ao realizarmos o Evangelho, por isso iremos falar agora das principais. As crianças podem participar. Nada impede que crianças participem, mas nesse caso e conforme o assunto adequá-los ao entendimento delas. E essa é uma boa prática, porque aos poucos e gradativamente elas muito irão aprender. Quanto tempo dura o Evangelho? 30 minutos é o tempo ideal para se fazer a reunião, apesar de não haver nada que impeça de durar mais algum tempo. De qualquer maneira, sugerimos não ultrapassar os 40 minutos. Em caso de visitas, o que fazer? Avise sobre a reunião familiar em torno do Evangelho e convide-as a participar se for o caso. Cuidado para não escolher algum assunto que venha constrangê-las. E se algum integrante da família tiver que se ausentar, caso socorra os demais, devem continuar a reunião aproveitando permitir benéficas vibrações mentais em torno do ausente. E se algum familiar não quiser participar, se isso acontecer, não podemos influenciar no livre-arbítrio. Portanto, faça a reunião com os familiares que desejam participar. E se eu não puder realizar o Evangelho em determinada data? Lembrando que não é interessante que isso aconteça com frequência, porém em caso de uma viagem. Por exemplo, lembre-se de avisar aos espíritos de que daquele determinado dia não haverá reunião. Eu moro sozinho, posso fazer o Evangelho no lar. As pessoas que moram sozinhas também podem realizar o Evangelho. Lembre-se, você está sozinho no plano dos encarnados, pois nunca estamos sozinhos. Como deve ser a leitura? A leitura poderá ser de forma ordenada, pela qual o Evangelho deverá ser lido em sequência, desde o primeiro capítulo, a fim de que todos tomem conhecimento do mesmo na ordem que foi escrito, ou abrindo-se em uma página ao acaso, permitindo que a espiritualidade possa interagir nesses processos, pela qual a página escolhida esteja condizente com as maiores necessidades do grupo. Essa segunda maneira é aconselhável quando todos os integrantes já conheçam o Evangelho. Posso usar outros livros? Sim, muitos evangelhos no lar são realizados utilizando 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e outro livro de mensagens, por exemplo. Além disso, é possível realizar o Evangelho com a Bíblia. Sinta-se livre e siga o que o seu coração mandar. E se o trecho for muito longo? Se o trecho for muito longo, você poderá ler somente uma parte. Lembre-se, a prática do Evangelho é para nossa reflexão e evolução, não para ler a maior quantidade de texto possível. Assim, o diálogo entre os integrantes deve ser priorizado. Realizando essa prática, você trará a luz de Jesus para o seu lar. Se gostou desse vídeo, se inscreva, dê um like e compartilhe. Que Jesus te abençoe e até a próxima.